Olá, voltei para compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo a respeito do poder do agora nos nossos grupos de estudo. Hoje é a respeito do capítulo 6, o corpo interior. E para dizer que eu, no lugar de terapeuta corporal bioenergética, no lugar de serpente harmônica do Sincronário da Paz, eu me sinto super em casa para falar a respeito desse capítulo, né? Talvez tenha alguém aí entre vocês que já praticou Vipassana. Também, quem já fez Vipassana vai compreender assim, lá dentro, o que cada um dos trechos desse capítulo significa. Muito legal para mim, assim, uma experiência muito boa. É isso aí, vamos lá. O primeiro tópico do capítulo, ele vai falar a respeito de que o ser é o seu eu interior mais profundo. E aí, então, a gente tá falando do capítulo do corpo interior, né? O ser é o seu eu interior mais profundo. E o corpo é um dos caminhos de acesso para esse eu interior. O corpo pode nos servir como um canal de comunicação, como um caminho para eu conseguir me conectar, me sentir mais presente a partir dessa realidade interior, através do corpo. É isso. No início, isso é uma prática, é um experimento, e ao longo do tempo isso vai se tornando um exercício mais corriqueiro, até que a gente consegue permanecer nesse estado de conexão, né? Através do corpo há algumas chaves para a gente conseguir acessar isso. No segundo tópico, o Eckhart fala novamente, olhe além das palavras. A gente já falou a respeito disso em capítulos anteriores e de vez em quando ele traz alguns parênteses que se repetem, né? Aqui especificamente ele explorou a palavra pecado e ele propõe para que a gente assim não se apegue tanto ao significado de cada uma das palavras. Primeiro, porque em contextos diferentes elas podem querer significar coisas diferentes. Ele não está dizendo que isso está certo ou que está errado. O mundo ideal seria que todo mundo quisesse dizer a mesma coisa quando falasse, né? Porra, né? E não é assim, né? Tem hora que isso está num contexto, tem hora que isso está em outro e tem significados diferentes. É por isso que ele chama a nossa atenção para a gente tomar o cuidado de não se apegar às palavras, para olhar além delas, para buscar entender o que elas significam, né? Uma pergunta fundamental, assim, em processos terapêuticos, em processos de facilitação individual, é tentar entender com a pessoa o que ela quer dizer com muito. Sabe, é pertinho de mineiro? Então assim, toma cuidado para não assumir aquilo que você já tem como no teu histórico o significado de alguma palavra, porque pode não ser necessariamente o que está sendo trazido aqui. E aí a gente gera uma resistência a ouvir o que está sendo dito. Ele falou disso quando ele falou a respeito da palavra Deus e propôs substituir aqui no livro por ser. Lembra? Então, aqui de novo esse termo aparece. Então convido você para escutar mais o significado do que o significante palavra de cada um dos conteúdos que vai ser trazido aqui, tá bom? É isso. Então, encontre a sua realidade invisível e indestrutível. Esse é o tópico 3. E aqui o Eckhart fala, então, para a gente se conectar com o nosso ser perfeito, ilimitado, infinito, através do corpo, que é essa realidade limitada, imperfeita, temporal. Como é que é isso, né? Então, assim, o corpo não faz parte da ilusão, como é que ele vai me ajudar a acessar esse eu interior, que é tudo menos ilusão? O corpo é um instrumento, é um caminho para isso. Né? Você pode se utilizar do corpo. A ilusão é você se identificar com o corpo, mas utilizá-lo como uma ferramenta, como um instrumento para você conseguir se conectar cada vez mais com aquilo que você é de verdade, em essência, não é um problema, não é uma ilusão, faz parte do processo, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente já não vive assim?
Aí, porque a gente tá muito mais aqui em cima, na mente, no cabeção, no pensamento, lembra? Que fica ligado em coisas que já foram, que fica ligado em coisas que quer que venham a ser e não tá ligado aqui e agora. A mente se ocupa, cria funções para se fazer valer, para se fazer merecer. E aí, nesse sentido, a gente vai criando uma identidade baseada nesse passado, baseada nesse futuro. E aí se desenvolve um ego. E aí a gente cria essa ilusão de separação. Agora eu já começo a trazer um pouco de um curso em milagres, que ele também menciona isso no livro, uns capítulos aqui pra frente, né? Então assim, o ego vive dessa ilusão de separação. E se conectar com esse eu interior significa se conectar com o eu interior dos outros também. Significa se conectar com essa essência que todos nós temos em comum e é uma só. Então, o ego tem medo desse lugar de conexão. O ego está no princípio da individualidade, não da conexão. Então, essa é a explicação que o Eckhart traz, né, do porquê que a gente não vive nesse lugar, né? Excesso de pensamento por conta do que a mente precisa criar para se fazer valer, por conta dessa ilusão de separação. É isso. Bom, agora é o quarto tópico, conecte-se com o seu corpo interior. E eu vou fazer um convite para você, que tá aí. Eu vou ler um pedaço do livro, porque é muito bom esse exercício. A forma como ele traz, pelo menos, eu me identifiquei muito, assim. Fecha os olhos, vai. Bora. Fecha os olhos, senta numa posição confortável. Lembra de não ficar encostado na cadeira, fica com a coluna ereta. Respira fundo. Encontra uma posição para sua coluna que equilibra e que você não precisa fazer tanta força para ficar sentado. Se precisar, vai um pouquinho para trás, vai um pouquinho para frente. A cabeça, para sentir qual que é o ponto ideal para você parar e praticar esse exercício. Eu vou tocar um sininho agora, aquele do silêncio. E a hora que terminar, eu toco de novo, tá bom? Feche os olhos para esse exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso nem será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas, pés, no seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do seu corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por alguns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva. E se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Uma imagem assim pode ajudar temporariamente. Mas preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem não importa o quanto seja bela ou poderosa, já tem uma forma definida, por isso deixa menos espaço para penetrar mais fundo.
A sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limite, não tem fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir muito bem esse estágio, presta atenção ao que consegue sentir. Talvez exista um leve formigamento em suas mãos, em seus pés. Já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está vivo. Abra os olhos agora. Mantenha a atenção nesse campo de energia, independente do que você estiver fazendo. O corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Nunca perca esse contato. O próximo tópico se chama transformação através do corpo, mas bem que poderia se chamar as religiões e o corpo. O Eckhart fala o quanto a gente se distanciou dos nossos corpos, principalmente por conta do discurso de diversas religiões, historicamente e até hoje. E para explicar isso, ele vai buscar a história de Adão e Eva, dizendo que quando eles se reconheceram com um corpo físico semelhante ao corpo dos animais, eles sentiram não só vergonha, mas também medo de serem rebaixados da categoria ser humano para a categoria animal apenas, por conta de terem um corpo similar aos animais. E por isso que eles se esconderam, para deixar de se identificar com o reino animal. De novo, a gente não está dizendo que é para você se identificar com o seu corpo físico. Você não é o seu corpo físico. Mas você tem um corpo físico e negá-lo não vai ajudar em nada. Integrá-lo no teu processo de cura e de autoconhecimento como um instrumento para te ajudar a conhecer quem você verdadeiramente é, para você acessar esse eu interior, aí sim, está disponível para todo mundo. O próximo tópico se chama o Sermão sobre o Corpo. E recomendo que vocês leiam. São belas palavras estruturadas, trazendo a essência desse capítulo. Eu não vou aqui me comprometer a resumi-la, não há necessidade. O próximo, aí sim, fala de finque raízes profundas no seu ser. Aqui tem bastante conteúdo para a gente trabalhar. Primeiro, o Eckhart fala, coloca a atenção no teu corpo interior. Coloca a atenção nessa energia que aquele exercício que a gente fez propõe. Procura se manter conectado com essa energia. Quanto mais a gente focaliza essa energia que nós somos, maior vai ficando a nossa vibração, a nossa frequência. Quanto menos a gente se conecta com essa presença, com essa energia que nós somos, é como se o nosso corpo, a nossa presença fosse ficando abandonada. Sabe casa vazia, entra quem quer? Então, se você se conecta e aumenta o seu estado de vibração, você vai se ligar com coisas nesse mesmo estado que você. Se você não se conecta e deixa a vibração andar ao seu bel prazer, sujeito a ficar em estados de baixa vibração, essas outras vibrações também estão sujeitas a se apresentarem para você. Então escolhe. A proposta é, fica presente e sente essa energia em você o tempo todo. Lembra dela, dá atenção para ela que você já vai ver que ela tá lá, ela vai estar lá sempre. A diferença é você prestar atenção nela, é você senti-la, e essa é a chave da diferença. Onde você coloca a atenção, cresce. Então coloca a atenção na sua presença, sente essa energia. O Eckhart fala
que a gente não precisa esperar nada, é só praticar, você já sabe como é que é, entendeu? Então é isso, não precisa aprender uma outra coisa, não precisa acessar um outro conhecimento, é só praticar. É só praticar. E por último, nos momentos de tensão, nos momentos em que a gente tá sujeito a sair de si, sabe? Ai, né? Sair fora de mim, sabe essa expressão? Então, procura voltar para si. Não sai de si, não. Volta, caia em si, né? Que esse estado de presença vai te trazer uma luz para ajudar a resolver alguma eventual situação muito melhor do que a sua mente, como se fosse uma vela. Essa presença vai trazer uma luz como se fosse um sol. Essa calma, essa mansidão, essa presença é o que pode te ajudar a resolver melhor uma situação. Próximo tópico. Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. E aí, quando a gente está estudando isso, alguém vem e pergunta: nossa, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de fechar o meu olho e entrar no meu corpo. Eu tenho medo do que eu vou ver. Eu tenho medo das lembranças que eu vou encontrar. Eu tenho medo da dor que tá ali. Tem trabalho para fazer? Tem. Mas fecha os olhos e vai. Você não vai ver nada que você não dá conta de elaborar. Respira. Antes de entrar no corpo, perdoe, significa que é possível. Talvez você ainda tenha alguns conteúdos para serem trabalhados no meio do caminho entre esse estado aqui e esse estado aqui. Talvez tenha mesmo conteúdos a serem trabalhados. Perdoar é deixar que as emoções passem através de você. É se desapegar das emoções e deixar e permitir que elas fluam. É fazer com que a mente pare de se identificar com essas emoções e deixar elas irem embora, porque elas já passaram. E a sua mente está guardando ela no seu corpo. Perdoar é permitir que as emoções se desprendam do nosso corpo. Desapegar delas. E aí, para a gente criar essa coragem de mergulhar em nós mesmos, a gente precisa não só perdoar os outros, mas principalmente perdoar nós mesmos. Esse trabalho é feito com você mesmo, comigo mesmo. Esse próximo tópico fala a respeito da ligação com o não manifesto. E é uma explicação de uma outra forma daquilo que a gente já vem falando, tá? Né? De que assim, essa ligação com o não manifesto, o nosso corpo interior é uma fronteira entre a materialidade, esse corpo físico, esse estado de presença e o ser, a essência, o permanente e eterno. Então, que o corpo é uma ligação entre essas dois estados de consciência, vamos dizer assim. E ele diz que, inclusive falando a respeito do medo do tópico anterior, né, de perdão, ele diz que não precisa se preocupar, que se você conseguir se identificar com esse corpo interior, não vai acontecer uma explosão de luz, nada disso, você vai continuar do jeito que você já é, do jeito que você já está, né? Você só vai sentir de uma maneira diferente, né? Mas que é um processo que acontece com uma tranquilidade, né? Não precisa ter medo de chegar lá. E aí o próximo tópico é retardando o processo de envelhecimento, claro, né? Então assim, você tá mais presente, você tá mais vivo, você tá mais leve, você tá acumulando menos tempo, você tá diminuindo a ilusão de materialidade. É como se você estivesse acumulando menos tempo na sua psique. Eu não sei se pra mim esse negócio funciona muito não, sabe? Todo mundo acha que eu tenho muito mais idade do que eu realmente tenho. É paciência, né? É isso aí. CDF é assim. E aí, fortalecendo o sistema imunológico, nesse mesmo sentido da vitalidade da juventude, funciona para o sistema imunológico.
Quando a gente sente essa energia presente em cada célula do nosso corpo e se mantém conectado com isso e se mantém presente, ocupando o nosso corpo, lembra da vibração? Então, quando você está ocupando, presente em cada célula do seu corpo, você está aumentando a sua vibração, você está melhorando o seu sistema imunológico e a casa está ocupada, não vai entrar ninguém aqui não porque eu tô aqui, sabe? Então, nesse sentido que o nosso sistema imunológico fica fortalecido. É isso aí. Deixe que a respiração conduza você para dentro do seu corpo. Sempre, cada vez que você perceber que a mente está ativa demais, respira, suspira, enche o peito, enche o abdômen, sente a pelve se movimentar quando você respira. Faz isso 3, faz isso 5 vezes, faz isso de olho fechado. Faz isso soltando a musculatura, faz isso se entregando para voltar, sabe? Para tudo. Então, sempre que a mente estiver ativa demais, a nossa respiração é o único processo corporal que é tanto autônomo quanto voluntário. Se eu parar de prestar atenção na minha respiração, eu vou continuar respirando, ela vai funcionar no modo autônomo. Se eu lembrar da minha respiração e me propuser ou só prestar atenção nela, ou principalmente a fazer exercícios respiratórios, aí ele passa a ser um processo voluntário. O ponto é que a respiração permite a gente fazer essa conexão entre esse contexto mais autônomo, voluntário, consciente, presente, e esse outro contexto interior, involuntário, que está vivo, independente da minha ação. A respiração é a chave do corpo para fazer esse canal de conversa com o nosso eu interior. Nossa. É isso aí, não é à toa que a maioria das meditações começa com uma respiração. Preste atenção na sua respiração, né? É o canal, é o canal. Próximo tópico, uso criativo da mente. De novo, lembra aquela história da vela com a mente e da presença como um sol? Então, é essa a diferença, assim. Mantenha-se num estado de presença, mergulhado naquele assunto que você está fazendo, a cabeça concentrada em uma coisa de cada vez, assim. Veste aquilo que você está fazendo agora. Com certeza o prato vai ficar muito mais saboroso, o texto vai ficar muito mais lindo, a tua fala vai ficar muito mais fluida quando você está presente por inteiro fazendo alguma coisa. Todo mundo já sabe disso. A gente precisa lembrar e a gente precisa repetir, porque a gente ainda não tá fazendo. Eu não tô fazendo isso 100% do tempo, por isso que eu preciso ficar lembrando e repetindo, entendeu? Assim, terceira vez eu acho que eu tô lendo esse livro desde que começou a pandemia, né? E é o trabalho, é o trabalho. E o último tópico, a arte de escutar. De novo, não é só para aquilo que você se propõe a fazer que a presença vale ouro. É também para você se conectar com outra pessoa e ouvir aquilo que ela está trazendo. Ouvir as palavras que ela está trazendo e sentir a energia na qual ela está conectada. Você conseguir se conectar com a outra pessoa sem se identificar com ela, se manter no lugar de observador, para não entrar na mesma vibe que às vezes não é uma boa, né? Então, a arte de escutar no que se refere ao corpo interior e à nossa presença é isso, de escutar por inteiro também, de perceber muito além daquilo que é explicitamente dito, mas de conseguir compreender tudo aquilo que a pessoa está querendo expressar. A gente que trabalha com terapia sabe bem disso, como é que é se conectar no campo da outra pessoa, o que ela está trazendo. E muitas vezes sentir na gente o que ela está trazendo e conseguir se dar conta de que aquilo não é meu. E trazer aquele conteúdo da maneira apropriada para o processo terapêutico. É lindo isso, gente. Ai, muito lindo. É isso. Esse foi o último tópico. Assim, eu espero de coração que cada um de nós possa fazer as suas práticas corporais
Eu trabalho com os ritos tibetanos, eu trabalho com o reiki, eu trabalho com a meditação. Agora eu voltei a caminhar porque precisa, né? Dar uma respirada, pegar um sol. Porque olha, faz uma diferença tão grande na nossa vida, são coisas tão simples, você não precisa gastar um tostão, entendeu? E pratica, pratica, porque isso traz vida pra gente. Cabelo branco eu não sei, né? Ele veio e eu me orgulho deles, mas é isso aí. Agradeço a companhia de vocês e até o próximo capítulo, que ele vai falar do não manifesto. Ele vai falar do silêncio, ele vai falar do vazio. Gente, é um negócio, as explicações que ele dá nesse capítulo eu achei lindo, viu? É isso aí, semana que vem. Valeu? Até lá então. Tchau, tchau.